O cheiro de frango assado, um aroma que só invadia nossa sala de jantar quando minha irmã Clara vinha nos visitar, significava que minha mãe tinha posto a louça boa na mesa. Estávamos sentados ao redor da mesa naquele silêncio tenso e educado que nossa família havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Meu pai, Ricardo, ergueu sua taça de vinho, com os olhos fixos em Clara, com um olhar de pura adoração que ele nunca dirigiu a mim. Um brinde, ele anunciou, seu olhar percorrendo a mesa antes de pousar em mim. A Clara, ele começou com um sorriso radiante. Ela conquistou tudo o que tem, tudo por conta própria. Ele fez uma pausa e o sorriso se contraiu, tornando-se algo mais frio. Diferente de você, Olívia. O tilintar suave dos talheres cessou. Minha mãe, Susana, olhava para o prato. Clara apenas se deleitava com o momento. Não era a primeira vez que ele dizia algo tão cruel, mas desta vez o golpe foi diferente. Eu não vacilei. Não senti a ardência familiar das lágrimas. Eu apenas me senti no limite. Coloquei meu garfo no prato com um clique baixo, que ecoou no silêncio repentino. Encarei o olhar do meu pai diretamente. Tudo bem, eu disse, minha voz baixa, mas afiada o suficiente para cortar a tensão. Então, eu vou cortar o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sorriso orgulhoso do meu pai evaporou e seu rosto perdeu a cor. Que dinheiro? Ele sussurrou. E naquele instante, o chão sob a nossa família de comercial de margarina ruiu completamente. Mas antes de contar como tudo desmoronou, me faz um favor. Clica no botão de curtir, se inscreve no canal e me diz nos comentários de onde você está assistindo. Para o mundo exterior, éramos os Almeida, uma família impecável. Morávamos em uma casa linda em uma rua arborizada. Meu pai, Ricardo, era sócio de sua própria empresa de consultoria financeira. Minha mãe, Susana, era uma voluntária proeminente em todos os eventos da cidade. Minha irmã mais velha, Clara, era a estrela, a brilhante e linda que sempre tinha sucesso. E havia eu, Olívia, a outra, a quieta. Nossos cartões de Natal anuais eram a prova perfeita. Todo ano, mamãe nos vestia com suéteres combinando. Clara ficava na frente e no centro, com um sorriso largo e radiante. Papai ficava atrás dela com a mão em seu ombro, transbordando de orgulho. Mamãe ficava ao lado dele e eu era colocada bem na ponta da fileira, sempre na ponta. Naquelas fotografias parecíamos a família ideal, sem um único problema no mundo. Mas dentro de nossa casa, o ar era rarefeito. Você aprendia a não respirar muito fundo. O ego do meu pai era a entidade mais importante da casa. Ele se sentava à cabeceira de toda a mesa de jantar. Nossa existência inteira era dedicada a proteger esse ego. Não tínhamos permissão para falhar. Não tínhamos permissão para ser bagunceiros e, sob nenhuma circunstância, tínhamos permissão para reclamar. Clara dominou o jogo desde cedo. Ela era charmosamente natural, capaz de conquistar qualquer ambiente em que entrasse. Ela sabia exatamente o que dizer ao papai para fazê-lo se sentir um rei, rindo de suas piadas velhas e pedindo conselhos que ela nunca pretendia seguir. Em troca, ele a cobria de presentes e elogios. Quando ela tirava notas altas, era recompensada com um carro novo. Quando eu tirava as mesmas notas, recebia um tapinha na cabeça e um displicente. Bom trabalho, Olívia. Minha função na família era diferente. Eu era a pacificadora designada. Entendi desde pequena que minhas opiniões eram irrelevantes. Se eu expressasse uma visão que diferia da do meu pai, eu estava respondendo. Se eu ficasse chateada, eu estava fazendo drama. Clara podia cair no choro e a casa inteira parava para acalmá-la. Se eu chorasse, era mandada para o meu quarto para se comportar. Então, aprendi a ficar em silêncio. Tornei-me invisível. Tornei-me uma observadora. Eu via minha mãe pisar em ovos. Seu único objetivo era manter uma paz frágil. Não cutuque a onça com vara curta, Olívia. Ela sussurrava sempre que eu me frustrava.
Deixa pra lá. É mais fácil assim. E era mais fácil. Mas também era profundamente solitário. Eu era um fantasma assombrando minha própria casa. Fui para a faculdade e construí meticulosamente uma vida para mim, longe daquela casa. Consegui um bom emprego como analista de dados. Eu era boa nisso. Eu apreciava a lógica e o código. Era limpo e fazia sentido. No meu mundo, 2 mais 2 sempre era igual a 4. No mundo da minha família, 2 mais 2 podia ser igual a 7, ou 12, ou o que quer que meu pai e Clara decidissem que era naquele dia. O problema começou há cerca de 1 ano. Ouvi primeiro na voz da minha mãe pelo telefone. Ela parecia exausta. "Ah, está tudo bem, querida", ela dizia, mas seu tom era forçado. Fui para casa em um fim de semana e a tensão na casa era palpável. Meu pai estava constantemente no limite, gritando sobre o mercado de ações e seus clientes. Finalmente consegui arrancar a verdade da minha mãe. Seu pai, ele fez um investimento ruim, um muito grande. Ela estava dobrando toalhas, de costas para mim. Nós estamos atrasados, Olivia, com as parcelas do financiamento da casa. Meu sangue gelou. A casa. A casa era a base de tudo. Era a personificação física do mito da bem-sucedida família Almeida. Perdê-la destruiria meu pai. Obliteraria a ilusão. "Quão ruim está?" perguntei. Ela me contou. Era grave. Estavam vários meses atrasados e o banco estava fazendo ligações ameaçadoras. Eu tinha dinheiro. Eu vinha economizando diligentemente, vivendo uma vida simples. "Eu posso ajudar, mãe?" Ofereci. Ela se virou, com os olhos arregalados de pânico. "Oh, não, seu pai. Ele nunca... O orgulho dele. Ele não precisa saber que é de mim", eu disse, as palavras saindo antes que eu pudesse detê-las. Naquela noite, encurralei Clara em seu quarto, que parecia ter sido montado para uma sessão de fotos de revista. Ela estava rolando o feed do celular, parecendo entediada. "Eu sei sobre o financiamento", eu disse. Ela suspirou, claramente irritada. "Mamãe te contou? Ela não devia. Eu posso mandar R$ 6.000 todo mês. Isso vai nos colocar em dia e manter as coisas estáveis." Clara olhou para mim então. Olhou de verdade. Talvez pela primeira vez. Ela não me viu como uma irmã, mas como um recurso. "Você faria isso? É para a mamãe e o papai. Pela casa." Um sorriso lento e calculado se espalhou por seu rosto, seu sorriso encantador, aquele que ela usava para manipular o mundo. "Olivia, isso é tão incrivelmente doce. Mas você conhece o papai. Ele nunca vai aceitar dinheiro de você. Ele ficaria envergonhado. Ele veria isso como um fracasso. Então, o que a gente faz?" perguntei, sentindo-me impotente. "É simples", disse ela, endireitando-se. "Não mande para eles. Mande para mim." Eu hesitei. "Para você?" "Sim. Eu simplesmente misturo com o meu próprio dinheiro. Digo a eles que recebi um bônus enorme no trabalho, ou que um dos meus investimentos deu um bom retorno. Eu cuido do financiamento, das contas, de tudo. Eu apenas cuido de tudo." Ela colocou a mão no meu braço. "Isso vai poupar o papai da humilhação. Vai consertar tudo. Você vai nos salvar, Olivia. Será o nosso segredinho." Fazia um sentido doentio. Encaixava-se perfeitamente nos papéis estabelecidos da nossa família. Ela era a heroína, aquela que aparecia para salvar o dia. Eu era a apoiadora silenciosa, aquela que trabalhava por trás das cortinas. Era a única maneira de preservar o frágil orgulho do meu pai. Ele elogiaria Clara, a chamaria de sua salvadora. Ele nunca aceitaria a mesma ajuda de mim. "Ok", eu concordei. "Vou mandar para sua conta. Você é uma salvadora", disse ela, me puxando para um abraço. Foi o primeiro abraço que ela me deu em anos. Parecia estranho e errado, mas eu fiz. Na semana seguinte, fiz a primeira transferência. Digitei o número da conta dela, inseri o valor, R$ 6.000. Cliquei em confirmar. Eu queria acreditar nela. Eu queria desesperadamente acreditar que finalmente estava fazendo algo que importava, que estava salvando minha família. Eu estava comprando a ilusão,
Assim como todo mundo. Eu estava pagando pelo cartão de Natal perfeito. Eu só não percebi o quão alto seria o preço. O primeiro dia do mês se tornou um ritual sombrio. Eu acordava, preparava meu café, sentava na pequena escrivaninha do meu modesto apartamento e entrava no meu banco. Meu próprio sonho de comprar um apartamentozinho estava agora indefinidamente em espera. Minha família sempre vinha primeiro. Eu navegava até a página de transferências. Selecionava a conta pré-salva de Clara. Suporte familiar. O rótulo era um pequeno consolo, fazendo a transação parecer mais oficial. Eu digitava o valor, R$ 6.000, e clicava em enviar. Um pequeno tique verde aparecia. Sua transferência foi concluída. E assim, uma porção significativa do meu salário desaparecia, fluindo da minha vida quieta e ordenada para o vórtex do caos da minha família. Um nó de ressentimento e dever se torcia no meu estômago toda vez. Eu odiava enviar o dinheiro, mas tinha pavor das consequências se parasse. Eu fazia questão de ligar para casa, claro. Precisava saber que o dinheiro estava fazendo seu trabalho. Como estão as coisas, mãe? Eu perguntava, tentando manter um tom casual. Ah, Olivia, as coisas estão muito melhores. Ela dizia animada, sua voz genuinamente leve pela primeira vez em meses. Eu estava tão preocupada, mas a Clara, ela é um milagre. Ela conseguiu um bônus inacreditável e simplesmente assumiu o controle de tudo. Ela paga o financiamento, ela cuida das contas. Ela é a nossa pequena salvadora. Que ótimo, mãe, eu dizia, o nó no meu estômago se apertando. Seu pai está explodindo de orgulho. Ele disse ao Sr. Henderson, o vizinho, que a Clara é a verdadeira diretora financeira da família Almeida. Não é uma gracinha? Sim, uma gracinha. Eu esperei. Esperei que ela acrescentasse. E obrigada, Olivia. Esperei que ela dissesse: Clara me contou o que você está fazendo. Esperei por uma única palavra de reconhecimento. Nunca veio. Nenhuma vez. Eu era o fantasma novamente, a parede de sustentação invisível que segurava toda a estrutura, enquanto todos admiravam a nova camada de tinta. Enviei o dinheiro em maio, junho e julho. Cada mês trazia o mesmo ritual, a mesma ligação. Clara vai nos levar para jantar fora em um lugar chique, mamãe relatava. Ela está indo tão bem. Que legal, mãe. Enviei o dinheiro em agosto, em setembro. Em outubro, eu já tinha transferido R$ 36.000. Decidi que uma visita de fim de semana era necessária. Eu precisava ver o alívio por mim mesma. Precisava ver a casa que eu estava pagando para salvar. Quando entrei na garagem, algo parecia errado. O gramado estava alto, as cercas vivas sem aparar. Parecia negligenciado. Meu pai nunca permitia que o jardim parecesse negligenciado. Subi até a varanda da frente e vi imediatamente. A tinta branca do corrimão estava descascando. Não apenas uma pequena lasca, mas em longas tiras enroladas, revelando a madeira cinza e gasta por baixo. Meu estômago despencou. Usei minha chave antiga e entrei. A casa estava estranhamente silenciosa. Mãe? Encontrei-a na cozinha, de pé no balcão, olhando para uma pilha de envelopes. Ela deu um pulo quando me viu. Olivia! Nossa, que susto você me deu! Ela tentou esconder apressadamente os envelopes sob um jornal, mas eu já tinha visto o carimbo vermelho vivo. Atrasado, mãe? Perguntei suavemente. O que são esses? Não é nada, querida. Apenas correspondência inútil. Dei um passo à frente e puxei um envelope de debaixo do jornal. Era da companhia de eletricidade. 2 meses de atraso. Mãe, isso não é correspondência inútil. Por que está atrasado? Eu pensei. Pensei que a Clara estava pagando as contas. Ela está, disse mamãe, suas mãos tremulando nervosamente. Deve ser um engano, um simples erro. Você sabe como são essas empresas. Onde ela está? Perguntei. Fazendo compras, respondeu mamãe. Olhei para minha mãe. Olhei de verdade para ela.
O alívio que eu tinha ouvido em sua voz havia sumido, substituído por uma exaustão profunda. Ela tinha olheiras escuras. A cozinha, normalmente impecável, tinha louça suja na pia. Mãe, para onde está indo o dinheiro? Insisti. O que você quer dizer, querida? A Clara está cuidando disso. Ela programou os pagamentos automáticos. Ela disse que está tudo resolvido. Não está resolvido, mãe. A luz está prestes a ser cortada. O gramado está um caos. A varanda está descascando. Nada está sendo consertado. Não comece, Olivia. Ela sibilou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Por favor, seu pai finalmente está calmo. A Clara está feliz. Por favor, não crie problemas. Senti como se ela tivesse me dado um tapa. Eu não estou criando problemas. Estou enviando R$ 6.000 todo santo mês. Para onde está indo? Ela investiu, disse ela, um pouco alto demais. Ela nos disse que estava investindo para ganhar ainda mais dinheiro para nós. Ela é inteligente, Olivia. Ela entende dessas coisas. Investindo? Mãe, era para o financiamento. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu. Clara entrou, carregada com 3 grandes sacolas de uma loja de departamento chique. Ela usava um casaco novo, um de couro elegante. "Olha o que eu achei na promoção", anunciou ela, radiante. Então ela viu minha expressão e seu sorriso vacilou. "Ah, Olivia, você está aqui." "Clara", eu disse, minha voz neutra. "Precisamos conversar. Acabei de ver a conta de luz." Clara revirou os olhos e largou as sacolas. "Meu Deus, Olivia, você pode relaxar por 5 minutos? Eu disse à mamãe que está resolvido. Eles enviaram para o endereço errado ou algo assim. É um pesadelo. Estou lidando com isso. E a varanda? O gramado?" "Estou ocupada, Olivia", ela retrucou. "Estou gerenciando muita coisa agora, tentando manter esta família inteira unida. Você quer fazer isso? Fique à vontade. É incrivelmente estressante. O papai fica no meu pé todo santo dia." Ela era tão convincente, soando tão sobrecarregada e injustiçada. E como sempre, eu recuei. Minha mãe estava olhando para mim, seus olhos suplicantes. "Deixa para lá." Então eu deixei. Eu disse a mim mesma que ela estava certa, que era estressante e que eu estava apenas aumentando seu fardo. Eu estava sendo a difícil. Voltei para o meu apartamento naquele domingo sentindo um enjoo no estômago. O 1º de novembro chegou. Sentei-me à minha escrivaninha, olhando para a página de transferência Clara, suporte familiar. Pensei na tinta descascando, no aviso de atraso e no casaco de couro novo de Clara. Minha mão tremeu enquanto eu digitava os números, mas eu o fiz. R$ 6.000. Enviar. Eu era uma tola, pagando para manter uma mentira enquanto a própria fundação da minha família apodrecia. Mas a mentira parecia tão essencial à nossa existência que eu tinha pavor de ser a pessoa a arrancá-la, temendo que a casa inteira desabasse. E eu estava certa. O jantar foi ideia de Clara, uma suposta celebração por mais uma promoção que ela aparentemente havia recebido. Ela sempre falhava para cima, sendo recompensada por conquistas que nunca parecia de fato alcançar. Mas uma celebração significava um jantar de família obrigatório, o que significava que eu deveria dirigir até em casa, sentar àquela mesa e fingir estar feliz. No momento em que entrei pela porta, o cheiro de frango com alecrim me atingiu, o cheiro de todos os feriados, de todas as reuniões familiares tensas, o cheiro oficial do fingimento. Minha mãe beijou minha bochecha, seu rosto marcado pela exaustão. "Olivia, que bom que você pôde vir. Não é maravilhoso?" "A nova promoção da Clara." "É ótimo, mãe." Meu pai estava na sala de estar, rindo com Clara, seu braço em volta do ombro dela. "Essa é a minha garota", ele estava dizendo. "Sabia que você tinha talento." Clara me viu e acenou de forma pequena e desdenhosa. "Olivia, que bom que pôde vir." Ela soava como uma rainha reconhecendo um plebeu. Sentamo-nos à mesa de jantar, usando a louça boa reservada para ocasiões especiais. Passamos o frango e as batatas em um silêncio pesado, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres.
Eu só queria que acabasse. Eu vinha pensando nisso há semanas. Eu tinha verificado minha conta bancária. 66 mil reais. Era o que eu tinha enviado. 66 mil. E a casa ainda estava caindo aos pedaços. A mentira estava sentada bem ali, na mesa conosco, comendo nossa comida. Então meu pai, Ricardo, pegou sua taça de vinho e se levantou. Minha mãe olhou para ele, surpresa. Ele raramente fazia discursos. Eu gostaria de propor um brinde, disse ele, sua voz embargada de orgulho, sorrindo para minha irmã, a Clara, minha filha. Ela acabou de ser promovida de novo. Ela é simplesmente incrível. Ela construiu toda a sua vida sozinha, do zero. Ela trabalha duro, paga suas próprias contas e até ajuda seus velhos pais. Ele olhou ao redor da mesa, absorvendo o momento, seu sorriso largo. Ela conquistou cada coisa que tem. E então, seu olhar me encontrou. Não apenas pousou em mim, ele deslizou por mim, como se eu fosse um móvel inconveniente. O sorriso em seu rosto se contraiu, transformando-se em algo frio e cruel. Diferente de você, Olivia, estava dito, a verdade não dita, finalmente verbalizada. Ele havia dito. Minha mãe ofegou, sussurrando, Ricardo. Clara não disse nada. Ela apenas sorriu para o prato como se estivesse aceitando um prêmio. Algo dentro de mim não quebrou. Assentou-se. Foi como um caco de vidro se encaixando perfeitamente no lugar. De repente, vi tudo com uma clareza arrepiante e absoluta. A tinta descascando, os avisos de contas atrasadas, minha conta poupança esvaziada, o casaco novo de Clara, o sorriso presunçoso do meu pai, todos os anos sendo a outra, a quieta, ouvindo. Deixa pra lá, Olivia, eu cansei de deixar pra lá. Coloquei meu garfo e faca sobre a louça boa, muito lentamente. O som foi ensurdecedor no silêncio. Eu não gritei, eu não chorei. Olhei meu pai diretamente nos olhos, minha voz calma e firme. Tudo bem, eu disse, então eu vou cortar o dinheiro. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era educado, era agudo e aterrorizado. O sorriso do meu pai desapareceu, como se tivesse sido apagado de seu rosto. A cor sumiu, deixando-o com uma aparência confusa, como se eu tivesse acabado de começar a falar uma língua estrangeira. O quê? Que dinheiro? Ele sussurrou. A mão da minha mãe voou para o peito. Olivia, do que você está falando? Ela sibilou. Mantive meus olhos nos meus pais. O dinheiro, os 6 mil reais que eu envio todo mês. Você não nos envia dinheiro, gaguejou meu pai. Eu envio, disse eu calmamente. Há 11 meses, tenho enviado 6 mil reais no primeiro dia de cada mês. Pensei que era para o financiamento, para as contas, para ajudar. O garfo de Clara caiu ruidosamente em seu prato. Ela está mentindo, disse ela, sua voz uma oitava acima. Ela está só inventando, ela está com ciúmes da minha promoção. Virei minha cabeça e olhei para ela. Não estou com ciúmes, Clara. Eu só cansei. Voltei-me para meus pais. Eu envio para a conta da Clara. Ela me disse para fazer isso. Ela disse que cuidaria de tudo. Ela disse que diria a vocês que era dinheiro do bônus dela, para que o papai não ficasse envergonhado. Observei o rosto da minha mãe enquanto as peças se conectavam em sua mente. Via lembrar dos avisos de contas atrasadas, da minha visita, da tinta descascando. Seus olhos se arregalaram de horror enquanto ela se virava para Clara. Clara? O rosto do meu pai estava pálido. Ele estava olhando para Clara, parecendo ter sido fisicamente atingido. Nós nunca vimos um centavo, disse ele, sua voz oca. Nós nunca vimos um centavo desse dinheiro. A mentira estava sobre a mesa, feia e exposta ao lado do frango que esfriava. Clara começou a chorar, mas não eram as lágrimas manipuladoras que ela usava para conseguir o que queria. Eram os soluços reais e aterrorizados de alguém que foi pego. Eu investi, eu estava tentando ganhar mais dinheiro para nós. Você não entende esse cara, ele prometeu. Você investiu?
Meu pai rugiu, sua cadeira rangendo enquanto ele se levantava de um salto. Você pegou o dinheiro da sua irmã? E você me deixou te elogiar. Você deixou esta casa apodrecer. Eu estava tentando consertar. Ela gritou de volta. Você mentiu, ele berrou. Eu apenas fiquei sentada ali, observando a ilusão pela qual eu havia pago se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. A família perfeita se fora. Tudo o que restava era essa bagunça quebrada, feia e gritante. Eu não me senti triunfante, não me senti vitoriosa. Apenas me senti vazia e pela primeira vez em toda a minha vida, me senti livre. O segredo não era mais meu fardo. Eu não estava mais segurando a casa. Eu a deixei cair. O resto da noite foi um caos absoluto. Meu pai berrava, minha mãe chorava e Clara apenas gritava. Gritava que não entendíamos, que ela era a verdadeira vítima, que só estava tentando ajudar. Ela acabou se trancando em seu quarto e meu pai esmurrou a porta até minha mãe implorar para que ele parasse. Eu me retirei para o meu antigo quarto, o quarto de hóspedes, na verdade. Nunca pareceu meu. Deitei em cima da cama perfeitamente arrumada, totalmente vestida, e apenas ouvi. Ouvi os passos pesados do meu pai andando de um lado para o outro no andar de baixo. Ouvi os soluços abafados da minha mãe vindo do quarto deles. Ouvi a casa velha gemer ao nosso redor, como se estivesse com dor. A casa finalmente ficou em silêncio por volta das 3 da manhã. Quando acordei algumas horas depois, o sol estava começando a nascer. A casa estava fria e imóvel. Desci as escadas para uma cena de devastação. A sala de jantar era um cemitério. A louça boa e o frango restante ainda estavam na mesa, as taças de vinho pela metade. Parecia uma festa que terminou em tragédia. Minha mãe estava na mesa da cozinha, de roupão, segurando uma única folha de papel branco com as 2 mãos. Seu rosto estava cinzento. Ela foi embora, sussurrou ela, sem levantar o olhar. O quê? Ela foi embora. O carro dela sumiu. Ela fez uma mala. Ela empurrou o papel pela mesa. Era um bilhete de Clara, escrito com uma caligrafia arredondada e infantil. Não surtem, eu vou resolver isso. Era só isso. Não surtem. Depois de roubar 66 mil reais. Depois de mentir para todos nós por quase 1 ano. Meu pai entrou na cozinha de rompante, ainda com as roupas do dia anterior, o cabelo uma bagunça. Ele parecia selvagem. O carro dela sumiu. Ela sumiu. Vou chamar a polícia. Vou denunciá-la por roubo. Não! Minha mãe gritou, pulando de pé. Ricardo, não! Você não pode chamar a polícia. Vai arruinar a vida dela. Ela só está com medo. Ela vai voltar. Arruinar a vida dela? Ele gritou. Ela já arruinou a nossa. Ela é uma ladra. Ela roubou da própria irmã. Ela é nossa filha. Minha mãe chorou. Eles começaram a gritar um com o outro. Então, não realmente sobre Clara, mas sobre anos de ressentimentos não ditos. Sobre o orgulho dele. Sobre o silêncio dela. Sobre todos os segredos que eles enterraram para manter a ilusão viva. Fiquei ali por um momento, observando aquelas 2 pessoas quebradas gritando em sua cozinha quebrada. Então me virei e fui embora. Voltei para a sala de jantar, afastei os pratos frios e gordurosos e abri meu notebook na mesa. A parte de mim que ansiava pela aprovação deles tinha sumido, tinha morrido na noite anterior. A raiva também tinha sumido. Tudo o que restava era essa clareza fria e silenciosa. Eu não era uma filha agora, não era uma irmã. Eu era uma analista de dados. Meu pai era um consultor financeiro. Eu finalmente entendi. Os números não mentem. Entrei na minha conta bancária e exportei todos os extratos dos últimos 12 meses. Abri uma planilha e criei colunas. Data, valor, número de confirmação, conta do destinatário. 6 mil reais 11 vezes. Uma coluna perfeita e limpa. Total, 66 mil reais. Era hora de descobrir para onde tinha ido.
Eu não podia ver a conta de Clara, mas fui eu quem enviou o dinheiro. Eu tinha o direito de saber. Deixando meus pais aos gritos, levei meu notebook e telefone para a varanda da frente descascada e sentei no degrau de cima, no ar frio da manhã. Liguei para o meu banco, mas não para o atendimento ao cliente. Liguei para o departamento de fraudes. Um homem atendeu. Fraudes e disputas. Aqui é o Léo. Olá, Léo, eu disse, minha voz tão calma quanto a manhã. Preciso relatar uma série de transferências. Elas foram autorizadas por mim, mas foram feitas sob falsas alegações. Minha irmã roubou R$66 mil de mim. Dei a ele as datas, os valores, o número da conta. Ok, senhora Almeida, disse ele com o som de digitação ao fundo. Vejo as transferências, 11 delas, todas de R$6 mil, todas para esta conta. Sim, eu disse. Ela alegou que era para pagar o financiamento dos meus pais. Era mentira. Ela fugiu. Para onde foi o dinheiro? Senhora, eu não posso realmente... Por favor, interrompi. É muito dinheiro, eu preciso saber. Ela simplesmente gastou? Houve uma longa pausa preenchida por mais digitação. Ok, estou olhando uma atividade na conta do destinatário. Senhora, este dinheiro... Ele não ficou na conta da sua irmã por muito tempo. Meu coração começou a bater forte. O que você quer dizer? Cada vez que sua transferência chegava, geralmente dentro de 1 hora, o mesmo valor exato era retirado. Era transferido para outra conta. Um único destinatário recorrente. Quem? Sussurrei. Ele hesitou. Senhora, eu realmente não deveria... Mas isso é um padrão claro. Isso parece um clássico. Bem, deixe-me apenas verificar. Mais digitação. A conta está registrada em nome de um senhor Juliano Vargas. Juliano Vargas. O nome não significava nada para mim, mas significava tudo. Significava que Clara não era apenas uma mentirosa e uma ladra. Ela era uma tola. Ela não tinha roubado de mim. Ela tinha roubado para ele. Durante todo esse tempo, durante todo o ano passado, ela esteve desviando meu dinheiro, R$6 mil de cada vez, e entregando a um homem qualquer. Desliguei o telefone. Os gritos dentro da casa finalmente pararam. Fiquei sentada na varanda da casa que tentei salvar, uma casa que estava apodrecendo de dentro para fora. Eu estava pagando para consertar um cano furado enquanto toda a fundação estava rachada. Um novo sentimento se instalou em mim, mais duro que raiva ou tristeza. Era determinação. Clara achava que podia resolver isso, mas era eu quem realmente ia resolver. Eu ia descobrir quem era Juliano Vargas e eu ia queimar todo o seu mundo de mentiras até o chão. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. A casa parecia um túmulo. Depois daquela primeira noite de gritos, meus pais simplesmente se fecharam. Eles se moviam um ao redor do outro como fantasmas. Minha mãe, Susana, sentava-se à mesa da cozinha por horas, encarando a parede. Meu pai, Ricardo, era só rispidez e portas batidas. Ele ia para o escritório, mas voltava cedo, incapaz de se concentrar, e se refugiava em sua oficina no quintal. Eu podia ouvi-lo lá por horas, organizando parafusos ou lixando um pedaço de madeira, a única maneira que ele conhecia de lidar com a situação, tentando consertar algo, qualquer coisa, que não fosse nossa família. Eu era a única com um propósito. Montei meu centro de comando na mesa de jantar, a cena do crime, e trabalhei. Eu não era mais uma filha, era uma investigadora. Consegui falar com o Léo do banco novamente. Disse a ele que havia registrado um boletim de ocorrência por fraude. Essa pequena mentira foi uma chave mágica. Ele agora estava legalmente autorizado a me ajudar. Ele confirmou o nome Juliano Vargas e me deu o número da conta para a qual meu dinheiro havia sido enviado. Com esse nome, comecei a trabalhar. Vasculhei a internet, mas não encontrei nada. Nenhum registro de empresa, nenhuma rede social que não estivesse trancada a 7 chaves. O homem era um fantasma digital e era claramente intencional. Imprimi meus extratos bancários e a única página do histórico da conta de Clara que o banco forneceu, mostrando o dinheiro fluindo diretamente para a conta dele.
Organizei tudo em uma pasta limpa. No segundo dia, fui à delegacia. Sentei-me em frente a um detetive que parecia tão cansado quanto minha mãe. Entreguei-lhe a pasta. Esta é minha irmã Clara Almeida, afirmei. Este é Juliano Vargas. Ela roubou R$66 mil de mim e deu a ele. Agora ela está desaparecida. Ele olhou os documentos, assentindo lentamente. Isso está limpo. O rastro do dinheiro é perfeito. Serei honesto com você, senhora Almeida. Isso parece um golpe do amor. Ela provavelmente também é uma vítima. Ela é uma vítima e uma ladra, eu disse, minha voz fria. Sim, senhora, ele concordou. Vamos emitir um alerta, pesquisar o nome dele e ver o que encontramos. Voltei para casa para o silêncio sufocante. No terceiro dia, a batida na porta veio. Não era a polícia, não era Clara. Espiei pelo olho mágico e vi um homem com um sorriso tão perfeito que parecia falso. Ele era bonito de um jeito genérico, de outdoor, vestido com um terno azul elegante e segurando uma pasta de couro. Meu sangue virou gelo. Era ele. Abri a porta, mas deixei a tela de proteção trancada. Ele sorriu para mim. Olá, estou procurando por Ricardo ou Susana Almeida. Meu nome é Juliano Vargas. Sou um parceiro de negócios da Clara. Sua voz era suave como mel morno, a voz que havia roubado minhas economias de uma vida. Eles não estão disponíveis, eu disse secamente. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos se contraíram. Oh? Bem, eu tinha uma reunião marcada com a Clara. Ela deveria me apresentar. Estamos trabalhando em um grande investimento, uma nova startup de tecnologia. Os retornos são... bem, são astronômicos. Ele riu, um som fácil e ensaiado. Eu só queria deixar o prospecto para os pais dela darem uma olhada. Estamos na rodada final de financiamento. Ele estava aqui por mais dinheiro. Clara havia desaparecido, então ele veio diretamente à fonte para eliminar o intermediário. A pura audácia era quase cômica. Uma startup de tecnologia? Perguntei. Isso mesmo. Uma nova plataforma de mineração de criptomoedas. Rendimento muito alto. Clara foi uma das minhas primeiras investidoras. Uma garota muito inteligente. Viu o potencial imediatamente. Quanto ela investiu? Perguntei. Minha voz conversacional. Ela investiu cerca de 65 mil, disse ele, como se fosse troco. Li 66 mil, e seus retornos já estão em 200%. Estamos apenas procurando uma injeção final de capital para escalar. Clara disse que o pai dela era do ramo financeiro. Eu sabia que ele veria o valor. Ele é, eu disse. Ele está no quintal. Deixe-me chamá-lo. Deixei a tela trancada e atravessei a casa silenciosa. Abri a porta dos fundos. Pai? Tem um homem aqui querendo te ver. O nome dele é Juliano Vargas. A cabeça do meu pai se virou bruscamente. O arquivo que ele segurava caiu no chão. A expressão em seu rosto não era de raiva. Era de pura fúria negra. Ele limpou as mãos na calça jeans e passou por mim, sem dizer uma palavra. Meu pai parou na porta da frente, olhando para Juliano Vargas através da tela. Você é Juliano Vargas, disse meu pai, sua voz como cascalho. O sorriso de Juliano finalmente se quebrou. Ele esperava um pai dócil e orgulhoso, ansioso para ouvir sobre o sucesso de sua filha de ouro. Não este homem frio e zangado. Isso mesmo, disse Juliano tentando recuperar seu charme. Ricardo, presumo. Um prazer. Como eu estava dizendo para sua outra filha, Clara e eu estamos... Abra a pasta, ordenou meu pai. O quê? Abra sua pasta. Quero ver o prospecto. Juliano riu nervosamente. Bem, é altamente confidencial. Eu realmente deveria esperar pela Clara. Mostre-me, disse meu pai. Lentamente, Juliano colocou a pasta na varanda e abriu os fechos. Estava cheia de impressões coloridas e brilhantes, com gráficos que só subiam, repletos de jargões como sinergia, disrupção e blockchain. Meu pai, um consultor financeiro por 30 anos, lida com fatos e números que batem. Ele olhou para os gráficos brilhantes com desprezo indisfarçado. Isso é falso, disse meu pai secamente. Isso é texto padrão.
Você nem mudou o texto de exemplo neste aqui, ele apontou. Isso é um modelo que você comprou na internet por R$ 50. O rosto de Juliano ficou pálido. A máscara caiu. Eu não sei do que você está falando, gaguejou ele. Onde estão os R$ 66.000? Perguntei, minha voz cortando a dele. Onde está o meu dinheiro? Seu dinheiro, disse ele, olhando para mim com genuína confusão. Aquele era o dinheiro da Clara. Ela investiu. Era o meu dinheiro, eu disse. E ela roubou para você. Onde está? Está investido? Está na plataforma? Leva tempo para... Não existe plataforma, rosnou meu pai. Você é um vigarista, um ladrão. Você não pode provar isso, retrucou Juliano, seus olhos se movendo em direção à rua. Ele estava encurralado, e naquele exato momento, pneus rangeram na entrada da garagem. Um pequeno carro alugado parou atrás do carro esportivo chamativo de Juliano. A porta do motorista se abriu e Clara saiu. Ela usava as mesmas roupas de 3 noites atrás, parecendo cansada e quebrada. Ela segurava um envelope, ela havia voltado. Ela olhou para cima e viu meu pai na porta. Ela me viu de pé atrás dele. E ela viu Juliano Vargas parado na varanda de sua casa. Seu rosto simplesmente desabou. Era o pior cenário possível. Suas 2 mentiras, seus 2 mundos separados estavam colidindo no mesmo lugar. Juliano, ela sussurrou sua voz fraca. O que você está fazendo aqui? Juliano olhou para ela encurralado. Eu vim falar com seus pais. Você desapareceu. Você não estava atendendo minhas ligações. Eu estava preocupado com o nosso investimento. Meu pai olhou para sua filha, olhou de verdade para ela e viu todas as mentiras. Ele viu a ladra. Sua voz tremeu, não de tristeza, mas de uma fúria tão profunda que pareceu abalar a casa. Você, disse ele, sua voz baixa e terrível. Ele apontou um dedo trêmulo para Clara. Você pegou o dinheiro da sua irmã e deu para ele. Você me deixou te elogiar. Você mentiu para nós. Você mentiu para mim. Clara caiu no choro feio e real de uma criança que foi pega. Eu estava tentando ajudar. Eu ia consertar. Ele disse. Ele me prometeu. Ele disse que me amava. Ele não te ama, eu disse, minha voz neutra e desprovida de emoção. Ele ama a sua conta bancária. Ou melhor, a minha conta bancária. Clara gaguejou, olhando de Juliano para meu pai. Pai... Seus olhos entregaram tudo. Não havia mais charme, nem filha de ouro. Havia apenas uma garota assustada e culpada que havia destruído sua família por um homem com dentes perfeitos e gráficos falsos. A última ilusão se desfez em pó bem ali na nossa varanda. O ar na varanda estava tão denso de traição que eu mal conseguia respirar. Estava tudo exposto, as mentiras, o roubo, o falso amor, feio e revelado à luz da manhã. Juliano Vargas era um animal encurralado. Seu rosto estava manchado e vermelho. Ele olhou do meu pai furioso para mim e depois para a soluçante Clara. Vendo que não tinha saída, ele se voltou contra o elo mais fraco. Você! Ele sibilou para Clara, sua voz suave e melosa, substituída por algo agudo e vicioso. Você contou a eles? Sua garota estúpida, estúpida! Você estragou tudo. Eu tinha tudo sob controle. Nós tínhamos, e você estragou tudo. Ele avançou sobre ela, não para bater, mas agarrando-a pelo braço, seus dedos cravando em seu casaco. Você vai consertar isso. Você vai dizer a eles que está mentindo. Ele começou a arrastá-la em direção ao seu carro. Clara gritou de medo. Meu pai rugiu. Tire as mãos dela! E deu um passo à frente, mas eu fui mais rápida. Saí de trás do meu pai, parando bem entre eles. Fiquei cara a cara com Juliano Vargas. Ele era mais alto e mais forte, mas a certeza fria e clara dentro de mim havia assumido o controle. Olhei-o diretamente nos olhos. Não. Toque. Nela. Minha voz era baixa, quase um sussurro, mas o deteve completamente. Ele congelou, a mão ainda apertando o braço de Clara, olhando para mim em choque. Ele esperava gritos e lágrimas,
Não esta mulher calma e fria que não tinha o menor medo dele. Naquele silêncio súbito, todos nós ouvimos. Uma sirene alta e fina, distante a princípio, depois se aproximando rapidamente. Não era uma sirene, eram duas. A cabeça de Juliano virou-se para a rua, seus olhos arregalados de pânico. Ele finalmente soltou o braço de Clara. Ele olhou para mim, seu rosto uma máscara de incredulidade. "O que você fez?" Ele sussurrou. "Você deixou uma mensagem de voz no celular da Clara esta manhã", eu disse, minha voz firme. "Ela deixou o celular aqui quando fugiu. Eu ouvi. Você disse que viria para conversar com os investidores às 10 horas para coletar a próxima rodada." Olhei para o meu relógio. Eram 10 horas e 4 minutos. "Eu liguei para a polícia há 1 hora", continuei. "Eu disse a eles que o homem que roubou 66 mil reais de mim estava programado para estar na minha casa às 10 horas. Dei a eles seu nome e o número da sua placa. Eu disse a eles para estarem aqui. Eu retribuí o favor. 2 viaturas da polícia com as luzes piscando viraram a esquina em alta velocidade e bloquearam a saída da nossa garagem, prendendo o carro esportivo de Juliano. Ele estava completamente encurralado. Ele realmente tentou fugir correndo da varanda, mas não deu 2 passos. "Polícia! Pare! Deite no chão!" Um policial saiu do carro com a mão na arma. Juliano congelou, levantando as mãos. "É um mal-entendido. É uma briga de família." O detetive que havia recebido meu relatório saiu do outro carro, segurando minha pasta. "Juliano Vargas, você está preso por estelionato." Eles o algemaram no nosso gramado da frente, bem ao lado das roseiras premiadas da minha mãe. Enquanto o colocavam na parte de trás do carro, a máscara e o charme haviam desaparecido. Ele era apenas um homem pequeno, patético e raivoso. Ele me encarou pela janela enquanto o levavam. Eu não senti nada, apenas o observei partir. A rua ficou quieta novamente. As luzes piscantes foram desligadas. Eu me virei. Clara estava nos degraus da varanda, a luta completamente esvaída dela. Ela desabou, seu corpo se dobrando sobre si mesmo, e enterrou o rosto nas mãos. Os soluços que sacudiam seu corpo não eram suas velhas lágrimas falsas. Eram os sons de quem chegou ao fundo do poço. Ela havia perdido tudo: o dinheiro, o falso amor, sua família, seu futuro. Tudo se fora. Minha mãe estava parada na porta, acordada pelas sirenes, com a mão sobre a boca enquanto olhava para Clara com horror. Meu pai estava na varanda, parecendo 10 anos mais velho. A fúria e o orgulho haviam sido arrancados, deixando um homem quebrado e derrotado em sua varanda descascada, observando sua filha de ouro chorar. Ele olhou para mim, sua boca se abrindo. Ele não disse obrigado. Ele não disse que estava orgulhoso. Ele apenas olhou para os destroços de sua família, sua voz um sussurro oco. "E agora, Olivia?" A casa estava silenciosa, mas era um novo tipo de silêncio. Não o silêncio tenso e de pisar em ovos de antes, mas o silêncio pesado e exausto de um campo de batalha após a guerra. Minha vida no meu pequeno apartamento estava em pausa. Como testemunha principal, tive que ficar na casa da minha infância, que agora parecia uma prisão compartilhada. Falamos com detetives, com o promotor público. Prestei meu depoimento, minha voz calma e clara, detalhando as transferências bancárias, as mentiras, o confronto final. A investigação revelou que Juliano Vargas era um predador em série. Eles encontraram outras 3 mulheres, outras 3 famílias que ele havia enganado com a mesma história da startup de criptomoedas. Meus 66 mil reais eram apenas uma gota no oceano. Meu caso foi simplesmente o que o pegou. Minha pasta, minha ligação. Clara estava na pior posição de todas. Ela não era apenas uma vítima, era uma cúmplice voluntária que havia cometido fraude eletrônica. O promotor foi direto. "É o seguinte, senhora Almeida", disse ele a Clara em uma sala pequena e estéril, com meus pais e eu presentes. "Você mentiu, você roubou, você o ajudou, posso acusá-la e vou ganhar. Você vai para a cadeia." Minha mãe soltou um pequeno soluço. "Ou
continuou o promotor. Você pode ser nossa principal testemunha. Você testemunha contra ele. Você conta ao júri cada mentira que ele te contou e cada mentira que você contou à sua família. Você nos dá tudo. Se cooperar totalmente, recomendarei liberdade condicional. Clara, que mal havia falado em semanas, ergueu o olhar, seu rosto pálido e abatido. A garota de ouro havia sumido. Eu faço, ela sussurrou. Eu vou testemunhar. O julgamento foi 6 semanas depois. Sentei-me na galeria com meus pais. As mãos da minha mãe estavam torcidas em seu colo. Meu pai olhava para minha frente, seu rosto uma máscara de pedra. Juliano, em um terno barato e mal ajustado, parecia apenas pequeno e zangado. A pior parte foi o depoimento de Clara. Ela caminhou até o banco das testemunhas como um fantasma e jurou dizer a verdade. Pode, por favor, dizer ao tribunal como conheceu o Sr. Vargas? Seu advogado perguntou gentilmente. Online? Ela sussurrou. Em um aplicativo de namoro. E o que ele lhe disse? Ele me disse que eu era especial, que eu era mais inteligente que qualquer um na minha família, que meu pai não me valorizava, mas ele sim. Ele disse que me via como eu era brilhante. Ela estava chorando, mas continuou falando, sua voz pequena, mas firme. Pela primeira vez, ela não estava atuando. Ele lhe pediu dinheiro? Sim. Ele me falou sobre sua startup, disse que era um negócio certo. Ele disse que se eu conseguisse algum dinheiro inicial para ele, nós poderíamos fugir juntos, ficar ricos, finalmente ser livres. E onde você conseguiu esse dinheiro? Clara fez uma pausa. Ela olhou para o júri, depois olhou para mim, seus olhos cheios de uma vergonha tão profunda que tive que desviar o olhar. Da minha irmã, disse ela. Eu menti para ela. Eu disse a ela que era para o financiamento dos meus pais. Eu peguei tudo e dei para ele. O júri deliberou por apenas 2 horas, culpado em todas as acusações. O juiz chamou Juliano de parasita e o sentenciou a 3 anos de prisão em regime fechado. Enquanto um oficial de justiça o levava, ele olhou para Clara, seu rosto puro ódio. Você vai se arrepender disso, ele sibilou. Saímos para o corredor claro e estéril. Estávamos apenas parados ali, sem saber o que fazer, para onde ir, depois que sua vida foi explodida em público. Meu pai parou e se virou para mim. Ele estendeu a mão e, sem jeito, pegou a minha. Olívia, disse ele, sua voz embargada. Ele pigarreou. Eu estou orgulhoso de você. Toda a minha vida eu esperei para ouvir essas palavras. Tirei boas notas, fui quieta, fui boa. Enviei uma fortuna para salvar a casa dele e nada disso havia sido suficiente. E agora eu finalmente as ouvia, não por ser boa ou quieta, mas porque fui fria e lógica, porque chamei a polícia para minha própria irmã. As palavras me atingiram com mais força do que qualquer um de seus insultos jamais havia feito. Elas estavam 20 anos atrasadas. Acho melhor irmos para casa, eu disse puxando minha mão. Casa era um lugar diferente. O julgamento havia arrancado o veneno, mas deixou uma ferida aberta. Clara pegou 2 anos de liberdade condicional e teve que me pagar uma restituição ordenada pelo tribunal. R$100 por mês. Era uma piada, levaria mais de 45 anos para me pagar de volta. Mas nunca foi sobre o dinheiro. Fiquei por mais 2 semanas arrumando as coisas do quarto de hóspedes. Eu tinha uma entrevista para um emprego muito melhor em Florianópolis. Eu estava indo embora, de verdade desta vez. E enquanto eu arrumava minhas coisas, a casa começou a mudar. Uma manhã, olhei pela janela e vi minha mãe no quintal, de joelhos, arrancando as ervas daninhas que haviam sufocado seu jardim por 1 ano. Ela trabalhou o dia todo e, ao pôr do sol, um pequeno pedaço de terra estava limpo. No dia seguinte, ela voltou com mudas e começou a replantar. Alguns dias depois, acordei com um som de raspagem. Meu pai estava na varanda da frente com suas roupas mais velhas, raspando a tinta branca velha e descascada do corrimão.
removendo tudo até a madeira nua e cinza. Era o som de um pedido de desculpas. A maior mudança foi Clara. Seu oficial de condicional encontrou para ela um emprego como barista. Ela chegava em casa à tarde cheirando a café queimado, o rosto brilhando de suor, a garota alegre e borbulhante, completamente desaparecida. Em seu lugar, havia uma mulher quieta e cansada que parecia mais velha do que era. Uma tarde, eu estava na cozinha quando vi minha mãe em seu novo jardim. Clara saiu pela porta dos fundos com seu uniforme de trabalho e ficou observando-a. Mamãe não se virou. "Preciso plantar o alecrim", disse minha mãe, apontando para um local de terra limpa. "Precisa ir aqui." Clara se aproximou, pegou uma pequena pá e se ajoelhou na terra. Ela cavou um buraco pequeno e perfeito, e minha mãe lhe entregou a muda. Clara a colocou suavemente na terra. Elas estavam plantando alecrim, a mesma erva da noite em que a família explodiu. Eu as observei ajoelhadas na terra juntas. Elas não estavam consertadas, mas estavam plantando algo novo. O último dia foi claro e frio, o primeiro dia da primavera. Meu carro estava cheio, um pequeno reboque com a mudança engatado na traseira. Eu estava dirigindo para Florianópolis para começar minha nova vida. Minha mãe saiu primeiro e me deu um abraço de verdade. "Estou orgulhosa de você, Olivia", ela sussurrou. "Me desculpe, eu estava tão ocupada mantendo a paz que esqueci de te manter segura." Meu pai saiu em seguida. Ele estendeu a mão para apertar a minha, mas eu me aproximei e o abracei. Ele ficou rígido, mas colocou os braços ao meu redor. "Você vai se dar bem", disse ele, colocando um envelope na minha mão. Para a gasolina." Então Clara saiu. Ela tinha que estar no trabalho em breve. Ela ficou na varanda. "Vá com segurança, Olivia", disse ela em voz baixa. Ela desceu os degraus e me deu um abraço rápido e apertado. "Me desculpe", ela sussurrou, tão rápido que quase não ouvi. Então ela também colocou um pequeno envelope na minha mão, virou-se e caminhou em direção ao ponto de ônibus sem olhar para trás. Entrei no meu carro e saí da calçada. No espelho retrovisor, vi meus pais parados lado a lado, me observando partir. A casa parecia menor, mas também parecia mais leve. Dirigi por 1 hora antes de parar em uma área de descanso. Abri o envelope do meu pai. Dentro havia R$ 500 em dinheiro e um bilhete em papel timbrado de sua empresa. "Dirija com segurança. Papai." Abri o envelope de Clara. Não havia dinheiro. Apenas uma foto antiga e desbotada de um parque de diversões, tirada 20 anos atrás. Éramos eu e ela, com cerca de 8 e 10 anos, com algodão doce rosa e pegajoso no rosto, braços uma ao redor da outra, nossos sorrisos largos e idênticos. Não havia filha de ouro e a outra. Apenas 2 irmãs. No verso, em sua caligrafia nova e mais simples, ela havia escrito: "Me desculpe, às vezes você precisa perder tudo para ver o que vale a pena manter. Eu vou te pagar de volta, Olivia. Eu prometo, mesmo que leve uma eternidade." Fiquei sentada no meu carro por um longo tempo, olhando para a Sierra Foto e para a longa estrada aberta à minha frente. Eu não sabia se minha família seria consertada algum dia, mas enquanto estava sentada ali, percebi que não importava. Coloquei a foto no porta-luvas, o dinheiro do meu pai na carteira, liguei o motor e voltei para a estrada. O silêncio no carro era total. E pela primeira vez em toda a minha vida, aquele silêncio significava paz. Fim da história.